Você sabe como criar os filhos em um tempo onde cada vez mais existem grandes desafios? É sobre isso que vamos conversar hoje. E quem vai nos ajudar é a pastora, psicanalista e escritora Juliana Ribeiro. O tema é importante, então não saia daí porque a Mulher Real já começou. Hoje vamos abordar alguns pontos de extrema importância para a criação dos filhos e a nossa conversa começa agora. Olá, pastora Juliana, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Olá, Flávia, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho, né, desse desafio, dando algumas dicas para as mães, né, sobre criação de filhos. Precisamos muito, ainda mais de uma era tão diferente, né, de uma geração totalmente diferente do que a gente foi, né, então a gente precisa estar realmente assim, pautada naquilo que o Senhor quer nos ensinar. A gente sempre tem que estar primeiro disposta a aprender, exatamente, né, pastora? Exatamente. Então hoje você está aqui também para trazer, assim, né, dentro da palavra de Deus também uma claridade para nós mães, diante de tantos desafios que nós temos aí. E só para a gente iniciar, os meus meninos são pequenos, né? Eu tenho o Theo de 3 anos e a Clara de 10 meses. Mas é interessante que a gente vive esse ciclo deles pequenos, mas eu conversando com outras mães, eu falo assim, só muda o formato. Cada era é um ciclo diferente. Então, você tem que guardar o seu coração e deixar Deus continuar te guiando, te ensinando, te mostrando. Mas hoje você está aqui para agregar isso no nosso coração, para nos trazer muitas dicas. Esteja à vontade. E cada fase, Flávia, é um desafio. É verdade. Não é um desafio. E cada filho é um desafio por também. Si só. É verdade. Eu sempre digo o seguinte, criar filho não é nenhum paraíso. Sim. Quando Adão e Eva tiveram o primeiro filho, eles não estavam no paraíso. Porque não, é um desafio. É um desafio. E eles nos desafiam a sermos melhores enquanto mães, neste papel que Deus nos dá. Verdade. E quando uma mãe, ela é mãe, naquele exato momento, ela recebe uma dose de bom senso. Então a gente tem que acreditar nisto. Deus nos deu os filhos certos e deu a eles os pais certos. Então nós temos os filhos, porque filho é presente de Deus, né? Então Deus nos presenteou e presente de Deus não se joga fora. É uma bênção e a gente tem que cuidar dessas preciosidades. É verdade. E moldar, né, um processo. A gente sabe que a criança aí já vem com um propósito de Deus, já nasce aí com o seu temperamento, mas Deus nos dá para que a gente venha ajudá-la a crescer, aperfeiçoar, para que venha amadurecer. Vai ter momentos tranquilos, momentos mais tensos, e sempre vai haver. A gente chora, né, na criação de filhos. Sim, sempre. E filho é como um diamante bruto, em estado bruto. É verdade. Nós pais temos de ver o valor ali. Daquela pedra. Pode ser que pessoas não vejam o valor dos nossos filhos, mas nós temos de ver. Nós temos de ver além daquela aparência ou da aparente negligência com algumas coisas que nós estamos ensinando, repetição de erros, às vezes não quer estudar. A gente tem que ver além disso e ver que por trás daquela pedra bruta, rude, tem uma preciosidade, tem o diamante. Pastor. E existe um segredo quanto ao diamante. O lapidador, ele não pode lapidar demais a pedra. Você tem que corrigir, você tem que lapidar, mas com sabedoria. Porque lapidar demais, você vai ter um diamante pequeno. Então, você tem que saber a hora de corrigir, a hora de parar, a hora de elogiar, a hora de... Agora não é hora só de correção, né? Porque, às vezes, naquela ânsia de termos filhos perfeitos... É verdade. Nós, às vezes, quebramos o espírito dos nossos filhos. É verdade. Às vezes nós quebramos ali a natureza, atrapalhamos o caráter dele, né? E não deixa de ser criança, agradável. De viver as etapas da vida. Porque uma criança, eu vou pegar pela minha realidade, uma criança de 3 anos, se ela está aqui dentro de um estúdio, vamos colocar de televisão, o que ele vai fazer? Sentadinho? Não vai. Não vai. Vai ficar. Ele vai subir, vai tentar, nós vamos ensinar, não pode. Mas é criança. A criança, ela não tem esse senso de entender que é
ela não pode falar alto. Justamente. Ela está sendo lapidada. Não é? Não é verdade? E aqui tem muita coisa que vai chamar a atenção dessa criança. Sim. Então, é normal isso. Agora, você vai esperar de um jovem, de um adolescente que com 17 anos, 18 anos, suba aqui nesse sofá? Aí já é mudou. demais. Justamente. Então, você tem que saber a fase que o filho está para ter a correção correta. Sim. Eu tenho 2 filhos, de 28 anos e de 22 anos. Então, os meus são um pouquinho crescidinhos já, né? Nossa, mas a gente precisa ficar igual a você. Com esse rostinho. Ah, Senhor. Oh, meu Deus, eu quero ficar igual a você. Ai, meu Deus. É sério, a gente tem que elogiar. Olha, eles são responsáveis por muito cabelo branco e muita ruga. Não, mas você tá linda. Obrigada. Mas criar filho sim, é um sim. desafio. E como eu disse, cada um é personalidade diferente, Sim, eles são conhecer. diferentes. 2 filhos que eu tenho e são da mesma mãe e do mesmo pai, fui criado na mesma família, mas a forma de eu me dirigir a eles, de corrigi-los, era completamente diferente. Um exigia mais de mim, o mais velho, sempre exigiu mais de mim. O outro, menos, mas eu tinha que ter um jeitinho maior, melhor para falar com ele, porque ele é mais emotivo. Então, a gente tem que saber tudo isso. Esse bom senso que eu disse, essa sabedoria que a gente precisa para lidar com os nossos filhos. Porque somos muito diferentes. A gente tem que olhar, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente tem que olhar também para quem tem irmãos, vamos falar assim. Como que a gente é diferente, foi criado da mesma forma, mesmo que pode ter etapas diferentes, estações diferentes, mas foi criado pelos mesmos pais. Com os mesmos princípios. E nós realmente somos diferentes. E a gente tem que estar atento a isso. Porque senão a gente coloca eles dentro de uma gaiola. E às vezes naquele senso de justiça, não, eu tenho que ser igualzinho, do jeito que eu corrijo um, eu tenho que corrigir o outro. Nós acabamos estragando ali os filhos, né? Lapidando demais, dando a correção errada, equivocada. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Você vai corrigir os filhos da mesma forma, né? No sentido de correção, mas só que cada um vai exigir um pouco mais, às vezes outro um pouco menos. Né? E a gente tem que estar sensível a isso. Com certeza, de conhecer a identidade até do seu filho, né? Isso aí. Porque se foi Deus que te deu, então nós temos que conhecer. E algo que a gente também tem que trazer, uma realidade, a gente sabe que a maternidade, ser mãe, é um desafio sim, mas Deus vai nos capacitar. Se Deus nos deu, é porque Ele vai estar à nossa frente. E quando você falou logo no início que nós somos moldadas também, que Deus também trata o nosso ser, né, nós podemos melhorar quanto pessoas, né? A gente também amplia a nossa visão até do mundo. Sim. E eu vejo que, além da criação, Deus também está tratando. Está trabalhando em nós. Um exemplo clássico é quando, às vezes, uma mãe tem o costume de mentir. Mas ela quer ensinar o princípio para o filho de não mentir. Ela tem 2 opções. Ou ela, naquele momento, ela vai tirar absolutamente a mentira da boca dela e da vida dela, ou então ela vai ensinar o filho a mentir, mas cobrir a mentira. Então, ali ela pode ser melhor, ela pode ser uma mulher melhor dentro daquele desafio ali de ensinar os filhos. Porque os nossos filhos, eles não vão apenas aprender aquilo que nós falamos, mas é o nosso exemplo, é a nossa vida, é a nossa conduta, justamente. Eles ficam o tempo todo olhando, porque eles são umas esponjazinhas, né? Eles vão absorver absolutamente tudo. Não apenas o que nós falamos, mas a forma que nós falamos. E toda aquela tensão ali naquele momento, eles absorvem tudo. É interessante que eu estava com meu menino, a gente estava num lugar ministrando e foi numa casa de recuperação, sabe? E aí foi a família toda. E é interessante, aí teve um conflito ali de pessoas ali dentro daquele local, naquele momento. E ele estava mais afastado comigo e o Fernando estava com a Clara no colo. Aí aquela situação, e eu falei assim, filho, vamos orar? Aí ele juntou na hora as mãozinhas, ele ficou olhando para mim, pequenininha ainda, né? Mas eu falei, Deus, haja paz nesse lugar. Então, eu falei assim, Deus, eu tenho que ser esse exemplo. Tudo Ele está me vendo, né? Nós, como os pais, né? Coisas, detalhes e oportunidades que nós temos e muitas vezes a gente não usa. Justamente. Nós precisamos
ter em nós aquilo que nós queremos dos nossos filhos. Sim. A conduta moral que nós aguardamos, esperamos os filhos, nós temos de ter em nós. E eles têm de ver em nós. Porque eles vão refletir aquilo que nós somos. Ele já colocou a mãozinha ali para se dirigir a Deus em oração, porque ele aprendeu em casa. Não foi ali naquele momento. Não foi antes. Justamente. E a oração e em tudo, com certeza, ele é uma cópia, né, de vocês dois. Sim, literalmente meu marido, que é a cara dele. Esses dias eu escutei falando assim, tem que fazer DNA da mãe. Do pai a gente sabe que tudo. é, né? Mas, pastora, eu vejo assim, dentro de tantas pessoas que você tem acompanhado, né, quais são os mais desafios assim que você vê dessa criação de nós como mães, assim, que você fala assim, não, eu tenho que mexer nessa área. Um dos maiores desafios hoje são os adultos, são os pais. Olha aí. Porque os filhos vão absorver qualquer tipo de conflito. Então, se não houver uma paz dentro de casa, os filhos eles vão estar em tumulto emocional, dificuldade na escola. Isso é clássico. Quando uma criança ela está com problema na escola e ali a orientadora, a diretora, enfim, vai chamar os pais, chama a mãe ou o pai e pergunta, tem algum problema dentro de casa? Como é que está o relacionamento de vocês? Porque os filhos vão refletir desajuste dentro de casa. Então, eu sempre digo o seguinte, Flávia, salvo o seu casamento, seus filhos vão ser salvos. Ai, glória a Deus. Porque se o casal está bem, os filhos vão estar também. É verdade. Então, eu vejo muito isso. O grande problema das nossas crianças são os adultos. Só pegar um gancho aqui que você me lembrou, assim, de uma forma fenomenal na escola. O Theo, ele estava muito nervoso na escola e a escola foi lá e a gente sentou para conversar. E foi tão interessante que foi o quê? A Clara nasceu e meu marido operou. Ah, sim. Então, refletiu Ficou nele. Um pouquinho de lado. Refletiu, ele se sentiu sozinho, chegou outra criança, o pai não poderia acompanhá-lo, porque é muito companheiro os dois. Então, assim, ele não foi um sabe choque. entendendo e digerindo aquela situação, é uma criança. Hoje que ele está digerindo, hoje ele voltou super bem, está bem ali na escola, aquela coisa toda. Foi um período e foi tão gostoso até a gente ter essa visão do que estava acontecendo. Então, como que isso? Eu estou dando um exemplo, alguma fatalidade que aconteceu, também uma bênção que chegou na nossa família, né? Que é a vinda da Clara. Mas a gente está atento. Imagina se eu só castigo ele. Não, eu bato nele. Não, eu tive que entender o que estava acontecendo. Sim. Né? Claro que ele foi orientado a coisas que ele estava fazendo errado. Mas também de ter esse olhar mais apurado. Atento, né, o que está acontecendo. Os pais precisam estar atentos, sim, aos filhos, porque, como eu disse, filho é presente de Deus. Você tem que cuidar desse presente, você tem que cuidar dessa joia, dessa preciosidade que Deus nos confiou. Então, às vezes, o casal está brigando muito e, infelizmente, tem casais que brigam na frente dos filhos. A maioria. Infelizmente, não tem esse filtro, esse bom senso. E como eu disse no bloco anterior, o filho é como uma esponja, mesmo que o casal brigue dentro do quarto, porta fechada e de mímica, sem falar nada. Quando sai do quarto, é capaz da criança levantar e ir até a mãe, tentar limpar a lágrima da mãe e xingar o pai, chamar ele de bobo. É verdade. Porque filho absorve é muito puro, a alma pura. É verdade. Então, nós temos de resolver essas questões. Eu sempre digo o seguinte, tem algum problema com o marido? Sai, vai discutir a situação dentro do carro, fora do lar, do ambiente de casa, longe dos filhos, enquanto eles estão na escola, e tentar resolver a questão. O quanto antes, melhor. Sem ficar com raiva um do outro, né? Porque não adianta achar que o filho não vai perceber, porque vai perceber e vai refletir. Às vezes, criança dócil, que estava progredindo nos estudos, né, academicamente, tem um regresso muito grande por conta de conflito dentro de casa. Então, salva o casamento e seus filhos vão ser salvos. Amém. Palavra forte, pastor.
E o que mais, pastoras? Eu vejo que você trouxe aí umas dicas, né, pra gente aí do que faça, não faça. Sim, eu estou aqui, ó, já querendo saber tudo. Fica ligada aí, mulher, fica ligada. É um desafio, sim, ser mãe. E Deus vai trazer muitas respostas, tem trago muitas respostas para nós aqui nesse momento. Então, sim. Vamos lá, pastora. Existem algumas coisas que nós, como mães, precisamos fazer, né? Mães, pais, Sim. enfim, né? Elogiar. Olha. Nós precisamos elogiar os nossos filhos. Às vezes, nessa ânsia de criá-los e corrigi-los, nós criticamos muito, elogiamos pouco. Eu acredito muito mais no elogio do que numa dura crítica. Sim. Eu acho que o elogio vai levantar a autoestima e vai fazer com que aquela criança que às vezes não queria dobrar a roupa de cama, né, ou esticar a cama direitinho, se você elogiou, ela vai querer elogio novamente, então ela vai fazer algo só para buscar esse elogio. A crítica traz desânimo, né? Então nós precisamos elogiar e deixar deixar a crítica, né? Parar de criticar. Abraçar. Olha, muitas pessoas, né, que foram criadas, às vezes nos anos 50, nos anos 40, enfim, os pais não abraçavam. Era aquele tratamento rude, né? Os pais estavam com tanta dificuldade financeira. Nós sabemos sobre isso, então por que não dar amor? Ser diferente, né? Não é? Olha, a maioria das pessoas, quando procuram uma terapia, às vezes a razão está lá na infância. Falta de amor, falta de cuidado. Os pais que não demonstravam que aquela criança era amada, porque às vezes estavam muito ocupados no trabalho. Nós sabemos sobre isso e muitos que estão nos assistindo agora fazem terapia e às vezes buscam essa ajuda por conta da infância. Se nós sabemos isso, Flávia, por que vamos provocar isso nos nossos filhos? Nós podemos mudar a direção emocional dos filhos. Claro que nem tudo que a gente faz, às vezes, de forma correta, eles vão ler, fazer uma leitura correta daquilo, né? Às vezes eles só lá para frente. Né? Justamente. Mas aquilo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Então, os pais têm de abraçar os filhos, têm de estar presente. E estar presente não é só, vai julgando aí, eu tô aqui. Não é isso. E hoje o celular também, né? Isto daqui. Porque às vezes os pais estão ali com os filhos, mas é só o corpo que está ali, a mente, a alma está bem distante, né? Porque fica ali o tempo todo, justamente, fica no celular, fica no Instagram, nas redes sociais. Os filhos percebem o quê? Que eles não são importantes. Percebe que outras coisas é mais importante que eles. Aí a autoestima dessa criança, ela é baixa por conta disso. Então, estar presente, nem que seja 30 minutos, mas põe o celular de lado, né? Olha, eu sempre digo o seguinte, você não é o salvador do mundo. Então, é momento a gente desligar o celular, ir para o chão, e brincar. Jogos de tabuleiro, né? Coisas assim, onde há uma participação de toda a família e estar junto com os filhos. Entre na vida do seu filho e deixe o seu filho entrar na sua vida. Estar presente é isso. É você permitir que o seu filho entre na sua vida, às vezes levar ele no local onde você trabalha, para ele entender um pouquinho da sua vida, mas você também tem que entrar na vida do seu filho. E uma das formas é você também desligando, né, as redes sociais e o celular. Conversar com os filhos. Né? Hoje nós temos aí tantas redes sociais, a gente conversa com tantas pessoas, mas é distante. Está na hora de conversar com a família, olho no olho, né? Na hora do lanche, na hora de colocar para dormir. Eu sempre coloquei os meus filhos para dormir e eu orava com eles, lia um texto da Bíblia com eles e contava uma história. Tive que inventar a história, né? Porque já esgotava. A Bíblia esgotava, terminava e a gente voltava de novo. Isso mesmo. Mas essas histórias que eu inventava eram aquelas de fundo moral, que eu queria ensinar algumas coisas para eles. E aquele momento era um momento de conversa. Na hora das refeições, os pais têm de conversar com os filhos, têm que saber como é que você está na escola, como é que está o seu coleguinha. Porque sem esse diálogo, sem essa conversa, como que tem comunhão familiar? Comunhão dos pais com os filhos. E aí os filhos vão buscar sempre a ajuda, porque ele vai saber assim, meu pai sempre me escutou.
Então, ele não Não vai é? procurar lá fora. Não. Ele não vai procurar numa rede social. Ele não vai procurar em circunstâncias. Ou ele vai entender assim, eu posso confiar porque meu pai meu pai e minha mãe sempre esteve comigo. Justamente. Havia conversa dentro de casa. Eu posso me abrir. Justamente. E a outra dica aqui é ouvir. Né? Como você acabou de dizer, eles vão pensar futuramente, não, eu posso falar com meu pai porque eles me ouvem. Isso. Ouvir, às vezes, é você se segurar, porque deixar ele falar. Porque, às vezes, o filho fala coisas pra gente que o coração, sabe? Porque são coisas pesadas. Sim. Mas se você imediatamente, ali, pontuar, ou às vezes esquentar, ele corrigir, não se abre gritar, mais, né? acabou. E eles testam. Eles falam algumas coisas no início, pesadas, às vezes nem é verdade, exatamente. Sim. E às vezes eles até aumentam um pouquinho, né? E ficam de olho na gente, para ver a nossa reação, justamente. Mas se nós ouvirmos, depois, claro, dependendo da situação, a gente vai ter que pontuar, vai ter que corrigir, mas ouvimos. Permitir ele se abrir, né? Justamente. Incentivar o filho, aceitar o filho. Esse é o problema. Porque a gente pensa que todos os pais aceitam os filhos. Infelizmente não. Porque às vezes o pai idealizou um filho. Às vezes queria menina e veio menino. Isso mesmo. É um problema futuro, né? Com certeza. Às vezes queria que o filho gostasse muito de matemática ou seguisse a carreira e não dos pais. Né? E não vai seguir. Individual. É personalidade diferente, é propósito diferente. Nós precisamos respeitar isso. Com certeza. Né? Com certeza. Temos que orar pelos nossos filhos. Né? Sim. Não podemos corrigir com raiva. A correção com raiva, com ira, ela é traumatizante. Eu sempre digo o seguinte, o tapa não fere uma criança. Tapa não fere. O problema é o tapa indevido. É a surra indevida. Aonde você está descontando ali naquela criança problemas do trabalho, problemas pessoais. E a criança absorve tudo. Ela sabe quando não é, né? Que você não está corrigindo ela de forma correta. E, pastora, dentro de tudo que nós temos falado, tem nos enriquecido tanto, porque amplia a nossa visão daquilo que a gente está vivendo, da gente se importar. Porque às vezes as pessoas estavam aqui escutando, achando assim, não, eu vou fazer isso e isso. É um choque de realidade para que a gente venha se posicionar e venha atentar ao outro. E também, como um presente, também tem um livro, né, que você escreveu, que tem também dentro desse contexto, né, que fala a respeito disso, né, a família e a criação de Deus e amplia essa visão, né? Sim, nesse livro eu dou dicas para os pais, né, para criar os filhos, porque eu sempre digo que parece que nós pais sabemos fazer bebês, mas na hora de criar filho é o desafio que muitos se omitem, tem preguiça, né? E eu dou dicas também para os filhos, porque nós precisamos ajudar esses meninos a nos honrar. Porque filho que não honra pai e mãe não vai respeitar professor, não vai respeitar pastor, não vai respeitar autoridade e, no fim, não vai respeitar Deus. É verdade. A cadeia de autoridade lá no topo está Deus. Não vai respeitar. Começa dentro de casa e nós precisamos ajudar os nossos filhos. Infelizmente, nós podemos mandar filhos para o inferno quando nós não exigimos que eles nos respeitem, nos respeitar e nos honrar como pais. Às vezes a gente não sabe a forma correta, esse livro eu explico, porque se nós não exigimos essa honra, esse respeito, eles não vão respeitar ninguém na cadeia de autoridade deles e nem a Deus. E aonde eles vão passar a eternidade? Tudo começa dentro de casa. Amém. Pastora, muito obrigada por você estar aqui. E a gente sabe que você vai voltar várias vezes. À disposição. Muito obrigada por ter nos enriquecido. Deus continue te usando, abençoando a sua vida. Amém. E até os próximos programas, viu? À disposição. E chegamos ao final de mais um Mulher Real. Agradeço a sua companhia. Espero por você no nosso próximo programa e até lá.